3 estágios de carga da bateria. Você está seguro de quais são esses estágios? Você já ouviu falar de tensão de carga, tensão de flutuação e qual é o terceiro nível? O seu controlador, será que está apto a fazer os 3 níveis de carga de uma bateria? E a eficiência da bateria muda quando não é realizada esses 3 estágios de carga? Será que quando não ocorre, o vilão são os controladores de carga? Vamos te responder agora. Vou no quadro e você, que às vezes pensa que sabia o que era os 3 estágios de carga, pode se surpreender. Vamos rodar aí a vinheta e vamos lá para o quadro. Mas antes te peço, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações quando o vídeo subir, participar lá com a galera. E gostando aí das informações das videoaulas, taca o like, taca o like. A voz ainda está voltando, mas o conhecimento não falta aqui no canal. Vamos lá, pessoal, respondendo aí dúvida dos amigos inscritos que sempre me perguntam dos estágios de carga que os seus controladores não fazem. E aí às vezes eu pergunto, o que o amigo entende por estágios de carga, 3 estágios de carga? E a maioria não consegue responder. Então, vamos trazer essa informação agora detalhada para que os amigos não tenham mais dúvidas sobre os estágios de carga e as consequências da não realização e por que também não ocorrem. Primeiramente, quando você utilizou aí sua bateria, vamos colocar aqui o exemplo da bateria, tensão nominal 12,6 volts. Você drenou aí uma boa parte da corrente durante a noite. Naturalmente, quando a corrente acumulada vai baixando, a tensão dela também vai caindo. E aí vamos dizer que baixou aqui para 12 volts. E quando começa o processo de recarga, vamos imaginar aqui um cenário que tem o controlador de carga, ligado aí às placas solares, e aí durante o dia começou a produção solar e ele começou a mandar corrente e tensão para essa bateria. O que é que vai ocorrer? Primeiro estágio da recarga de uma bateria. Começou aqui ter tensão e corrente suficiente, essa bateria ela vai absorvendo corrente. Nós chamamos aí um estágio de, vou colocar entre aspas, de corrente constante, que seria o ideal que ocorresse, mas na verdade nem sempre ocorre. Corrente deixa eu afastar mais, constante. No cenário ideal, essa bateria ia recebendo uma quantidade X de corrente e quando isso ia ocorrendo, a tensão vai subindo. 12, ela estava, né, inicialmente, vai absorvendo corrente, absorvendo, daqui a pouco ela está em 12,1, absorvendo corrente, absorvendo, 12,2 e assim sucessivamente até chegar na tensão de recarga, que seria os 14,4 volts para essas baterias aí de chumbo ácido. Aí nós chegaríamos no estágio 2 de tensão constante. Ela absorveu toda essa corrente, que era para ser uma corrente constante, e depois ela chegou na tensão máxima de recarga, 14,4. O que ocorreu aqui? Quando ela chegou nesse nível de tensão, aquela corrente que ela vinha absorvendo aí num valor maior, vamos tirar por exemplo aqui, que ela começasse a absorver aí 15 amperes hora, até chegar próximo aqui a essa tensão. Quando ela vai chegando próximo, esse valor de corrente, ela vai diminuindo, estabilizando até chegar próximo aí muito baixo. Eu não vou dizer zero, porque ela sempre vai estar, o ideal seria zero, mas nessas baterias de chumbo ácido, ela vai se aproximando do zero e a tensão vai chegando aqui próximo à estabilização. Num cenário perfeito, essa tensão era para passar aí pelo menos 2 horas em 14,4 volts
que é para tipo fixar essa corrente, ela ter mais eficiência na absorção. Ela absorveu essa corrente constante e depois ela estaria com essa tensão elevada para fixar. Seria um mini processo aí de equalização. Ela já com bastante corrente, mas as placas ali num processo de fixação com essa tensão, que seria o próprio estágio de carga, seria o estágio 2 da tensão constante. Tensão, voltagem constante. O terceiro e real estágio não seria outro após os 14. Seria um regresso a uma etapa anterior. Porque se as baterias de chumbo ácido permanecerem por muito tempo numa tensão de 14,4, que é uma tensão praticamente aí uma tensão equalizadora, tá? Aí você vai ter, aí nós vamos falar de equalização, é uma outra etapa, mas essa tensão de recarga aqui, ela funciona como uma pré-equalização também das células. Mas se ela permanecer durante muito tempo, ela vai começar a danificar a estrutura interna da bateria. Você vai ter a redução do tempo de vida útil. Por isso que após 2 horas, tem fabricante que é 2, tem fabricante que recomenda até 3 horas nesse processo. Por isso que alguns reguladores, controladores de carga, você pode ajustar o tempo máximo aí de tensão aí de recarga 14,4 para 2 ou 3 horas. Outros não, outros já é fixo em 2 horas. Se você deixar passar mais do que 2 horas nessa tensão, você começa a prejudicar a bateria. Então, ele vai, depois de um tempo, vai reduzir essa tensão para 13,8, que é a chamado terceiro estágio aí, que é a flutuação. Quando você chegou nesse estágio aqui de flutuação, você pode deixar seu sistema durante um longo tempo sobre essa tensão, que é uma tensão que não prejudica a bateria. Por um exemplo, se você deixasse aí sua bateria ligada a um carregador nessa tensão de 13,8 volts, esquecesse, passasse uma semana longe, você não prejudicaria a sua bateria, porque essa tensão ela estaria ali, flutuando entre não perda de desempenho, ou seja, a bateria não estaria descarregando, nem estaria na tensão que ela acumularia corrente e aí entraria num processo de muito tempo nesse acúmulo de degradação. Ela estaria flutuando ali, estabilizada. Por isso que se chama flutuação. Agora a gente vamos ver os motivos que esses estágios podem não ocorrer. Antigamente, você tinha aí controladores de carga muito ruins, e eu não estou falando do tipo PWM ou MPPT, mas que não tinham software que fazia esse gerenciamento dessas mudanças. Porque hoje, os melhores controladores, você tem PWM que consegue fazer os 3 estágios, e você tem os MPPTs que hoje a maioria, quase todos aí, só muito ruim, que não consegue fazer os estágios. Então, por falta de tecnologia, não é. Você consegue fazer 3 estágios, tanto num bom PWM, quanto na maioria esmagadora dos MPPTs aí do mercado. A segunda questão aí, que você não consegue praticar os 3 estágios da recarga, e aí é um problema do off-grid em geral, se dá pela interrupção do ciclo. Veja, você está aqui no seu sistema, descarregou a bateria, começou a produção solar, a corrente começou a ser absorvida, começou a mudar a tensão, ou começou a subir a tensão. Só que o programa, às vezes o off-grid do sistema aí do amigo já está configurado para que ele passe para a concessionária antes de chegar nos 14,4. E aí, antes dele absorver toda essa corrente, ela já faz a mudança. E aí vem aquele sombreamento e a bateria volta a consumir novamente. Ou seja, ela não fez o ciclo natural, tranquilo, desses 3 estágios. Já interrompeu, já vai diminuir a eficiência dessa bateria. E aí muitos reclamam daquele fenômeno. Minha bateria, quando era nova, durava tanto tempo, virava à noite e rapidamente parou de virar, porque ela veio completamente carregada.
E para a bateria voltar a ser completamente carregada, ela tem que cumprir esse estágio muito bem cumprido, senão ela nunca mais vai voltar àquela quantidade do primeiro dia que você abriu da embalagem, porque esse ciclo aqui seria um ciclo perfeito, não interrompido. Porém, no off-grid a gente costuma interromper pelo uso, tanto fazendo a comutação para novamente para o solar antes de chegar nessa tensão, ou às vezes quando atinge imediatamente os 14.4, o sistema já muda, só que ali ele começou o início da estabilização ou da pré-equalização. Ali ele estava no início dos 14.4. Ele teria que ficar umas 2 horinhas nessa tensão para fazer essa etapa completa. E aqui é um dos grandes problemas do off-grid. Quem pode, e aí entra uma discussão de, então vale a pena fazer essa economia ou não? Tem gente que, além do sistema de automação por tensão da bateria, tem um sistema de temporização. Inclusive, já vi aí em vários sistemas de amigos, sistemas que ele sabe que 8 horas, 8h30, começa a sua produção solar numa boa intensidade, o sistema dele só entra 10h30. Ele deixa aí no mínimo 2 ou 2h30 para tentar cumprir o máximo esse ciclo de recarga. E aí ele está conseguindo mais eficiência. Porém, qual é o sentimento da gente do off-grid? Sol bateu na placa, quero logo, tensão subiu na bateria aqui, quero logo comutar para economizar. Só que você vai economizar, mas vai não fazer o ciclo de recarga, os três estágios necessários para que ela sempre mantenha aquele desempenho inicial ou próximo, que é muito difícil manter aquele desempenho inicial, mas pelo menos próximo disso. E complementando, pessoal, veja como é bem interessante essa questão do off-grid. Depois das 2 horas aí dessa tensão aí de pré-equalização, ele voltaria para a flutuação 13.8 volts. Porque já passou as 2 horas, máxima ali que o fabricante disse que era para estar nessa tensão mais elevada, e aí o controlador jogou para 13.8 volts. Só que o que que ocorre também? Vamos dizer que você tem placas suficientes aí e controladores suficientes para manter uma tensão elevada em uma corrente, para que a bateria chegue aos 14.4, e mesmo você consumindo, você não prejudica a corrente suficiente que a bateria precisa para chegar nesse estágio. Você mesmo consumindo, você tem corrente suficiente para que ela permaneça 2 horas exatas em 14.4. E aí quando ela entrou em 13.8 volts de flutuação, você entrou com uma carga maior. Porque muitos aí, quem já não viu, seu sistema entrou em flutuação 13.8 volts, de repente você olha ele de novo ali, subindo para os 14 ponto alguma coisa. Foi solicitada aí uma carga muito grande, o controlador notou que a tensão baixou drasticamente, e o que é que ele faz? Ativa aí o modo de, novamente, elevar essa tensão para mandar mais corrente para a bateria, interrompendo o ciclo perfeito. Isso seria um ciclo perfeito, os 3 estágios de carga. Aí você diz, mas eu não tenho essa carga toda e o meu completa. Rapidamente, você iniciou o dia, está com uma produção boa, chegou em 14.4, aí você não contou 2 horas. Rapidamente ali o sistema consome, ele baixa a tensão, depois volta para os 14.4. Daqui a pouco ele contabiliza essas 2 horas, mas não da forma correta, que deveria estar aqui bem estável. Transferiu para o modo de flutuação, você drenou bastante corrente aí do seu sistema, ele elevou novamente. E aí nós temos os 3 estágios, porém de forma deficitária. E eu confesso, é difícil você ter um ciclo de 3 estágios perfeito. Muitos colocam a culpa nos controladores de carga. A maioria deles hoje, quase unânime, os bons PWMs e a maioria dos MPPTs já vem com seu software, já vem com o seu sistema
aí de booster, de conversor DC-DC, para rastrear o maior ponto de potência e para manter aí esse sistema dos 3 estágios. O software lá, junto com o seu controle, que apesar de um controlador ser MPPT, ter o maior ponto de rastreamento de potência, ele possui lá um circuito de pulso, que é também um PWM. Não vamos entrar no mérito disso, mas ele utiliza para fazer esse controle e, por causa de interferências externas, consumos elevados durante esse ciclo, não consegue completar o ciclo perfeito dos 3 estágios de recarga da bateria. E é isso que sua bateria perde o desempenho, seu sistema não tem mais a mesma autonomia e você às vezes só reclama do controlador. E o problema não é o controlador, mas o uso do sistema ou a forma que faz esses estágios de recarga. Espero que você tenha entendido que os estágios de recarga são corrente contínua, que, como eu disse, constante, que não é tão constante assim, porque você está com um controlador de carga, com uma quantidade X de placas, começou uma boa produção solar, você começou a mandar 20 amperes para o seu banco de baterias, e aí veio aquela sombra, aquela nuvem total, aí essa corrente de 20 amperes já caiu para 10, para 8, já não é uma corrente tão constante como deveria ser. Entendeu? Porque a gente coloca corrente constante, mas na prática, dependendo do sistema, da quantidade de placas, você não consegue manter nem o estágio de corrente constante? Ficou dúvidas? Pergunte aí que a gente traz mais aulas e no que é possível a gente explica aí, comente, fala do seu caso e você está conseguindo aí cumprir com os 3 estágios de recarga. Você imaginava que os estágios de recarga seriam esses ou você pensou que teria mais algum outro ou era diferente disso? E para trazer um exemplo prático aqui para fixar o conhecimento, temos aqui nossa bateriazinha aí, 12.44 volts, e a gente vai ligar essa fonte aqui, colocamos aí na tensão de recarga 14.4 e vamos observar aquele fenômeno. Você vê que a tensão está saindo aqui da fonte é 14.4 e quando a gente plugar aqui a fonte para carregar essa bateria, essa tensão vai elevar aos poucos e você vai ver o fenômeno aí que a corrente ela tende a ir diminuindo até a chegada da tensão de recarga. Veja. Você vê que começa aí quase 1.6 amperes, 1.9. A tensão vai subindo e a corrente vai caindo aqui, ó. Quanto mais se aproxima da tensão aí enviada, que é 14.4, a corrente vai despencando. Aqui é rápido porque é uma bateriazinha de 5 amperes, uma bateria de moto. Aí ela vai absorvendo aí rapidamente. Veja, já caiu bastante. 14.4 enviando, a tensão aí nos terminais da bateria em 14.2 e à medida que vai subindo essa tensão, a corrente aqui vai despencando. Chegou, não coloque só a culpa nos seus controladores não, que esse negócio de 3 estágios de recarga é sério e ainda é um gargalo no off-grid. Tem alguns meios aí de melhorar? Tem, algumas dicas, vamos também depois trazer para vocês mais umas dicasinhas, mas agora vamos ver quem foi que chegou ligeiro que nem foi no meio da mata e garantiu o salve. Nosso amigo Luciano Camarão, lá de Porto Feliz, em São Paulo. Cadê? A voz não tá boa, mas... Nosso amigo Jorge, cadê uma letra? Anotei, Jorge Gilberto de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Grande abraço ao amigo. Não vou falar muito não, que agora já tá falhando de novo. Nosso amigo Pedro Batista de São José dos Pinhais, no Paraná. Nosso amigo Aerodantes Miranda de Nilópolis, no Rio de Janeiro também. Hoje o Rio de Janeiro tá bacana aqui. Nosso amigo Sérgio Ferreira, Libobó, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Grande abraço. Nosso amigo aí do perfil do Eletrônica lá de Buíque,
Pernambuco, grande abraço aí, grande salve aos amigos. Daqui a pouco a gente volta com mais empolgação, porque a garganta não tá deixando, não, ainda tá ruim.